Bom dia, tudo bem? Vamos fazer prece? Graças a Deus, amado Mestre Jesus, nós queremos nesta manhã de segunda-feira colocar em tuas mãos toda a nossa família, os nossos parentes, os nossos amigos, aquelas pessoas que rezam por nós, aquelas que pediram as nossas orações e também pelos nossos desafetos. Amado Mestre Jesus, ampare-nos e nos assista nesse dia. Graças a Deus. Meus amigos, estamos iniciando mais uma semana. Hoje, em nossa casa espírita, é o dia da triagem fraterna. Então, se você deseja fazer o tratamento espiritual, é um momento oportuno que você tem, sabia? Então, você pode entrar em contato conosco pelo telefone 66984667110 e pode estar indo à nossa casa espírita, porque agora a triagem fraterna é presencial. Está situada no final da Avenida Brasil, no bairro Jardim Primavera, a partir das 8 horas da noite. Lembrar ainda, meus amigos, que no dia 5 de fevereiro, às 5h30 da tarde, nós estaremos iniciando os cursos em nossa casa espírita. Se você deseja conhecer a doutrina espírita, que tal? Esta é a grande oportunidade que você tem. E nós vamos estar estudando nesse dia nesse curso, aliás, sobre mediunidade, sobre caridade, sobre obsessão. Então, você pode vir para estudar conosco também. Lembrando que nesse mesmo dia, no dia 5, na parte da manhã, às 8 horas, nós iniciaremos também as atividades de evangelização infantil, de mocidade, de evangelização de adultos e da sopa fraterna. Então, você é o nosso convidado, tá bom? Muito bem, meus amigos. Nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas de Paulo. E estamos transmitindo, por meio da mediunidade de Chico Xavier, os comentários referentes à carta aos Hebreus. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípio de dias, nem fim de vida. É assim que se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote eternamente. Hebreus capítulo 7, versículo 3. Pergunta 285 do livro O Consolador. Pergunta: Jesus Cristo é sem pai, sem mãe, sem genealogia. Como interpretar essa afirmativa em face da palavra de Mateus? Resposta: faz-se necessário entendermos a missão universalista do Evangelho de Jesus, por meio da palavra de João, para compreender tal afirmativa no tocante à genealogia do Mestre Divino, cujas sagradas raízes repousam no infinito do amor e de sabedoria em Deus. Está lá no livro O Consolador, da editora FEB, pergunta 285. Meus amigos, este é um tema bem difícil para se conversar sobre ele, mas nós vamos trazer algumas elucidações também lá do livro Universo e Vida. Se os irmãos não conhecem, é esse livro, Universo e Vida, do irmão Áureo, no capítulo 7º, onde ele fala do Filho do Homem. O irmão Áureo nos diz, os estudiosos nos dizem que o irmão Áureo foi Lucas, né? Foi uma das encarnações dele, foi Lucas. Ele conta nesse livro que ele diz o seguinte:
São eles que, sob a inspiração do grande arquiteto do universo, presidem no infinito a construção, ao desenvolvimento e à desintegração dos orbes, fixando-lhes as rotas, as leis fisioquímicas e biomatemáticas e gerindo seus destinos e os de seus habitantes. Ele está falando aqui dos espíritos crísticos. No próximo parágrafo, ele nos diz assim: os cristos, espíritos puríssimos, não encarnam, não têm mais nenhuma afinidade essencial com qualquer tipo de matéria, que é o mais baixo estágio da energia universal. Então, não há necessidade do, segundo o irmão Áureo, do Cristo reencarnar entre nós, de Jesus, porque ele é um espírito puro. Ele não tem mais provas para aqui fazer. Ele nunca errou. Jesus, ele cresceu em linha reta. Então, foi um espírito sempre dedicado ao bem. E ele diz aqui que eles estão sob a inspiração do grande arquiteto de Deus. E eles podem construir e desintegrar mundos. Então, esses são espíritos crísticos. E, então, como eles não têm necessidade de reencarnar, o que ele coloca aqui mais um pouquinho abaixo? Eles podem ir a qualquer parte dos universos e atuar onde lhes ordene a vontade todo-poderosa de Deus Pai. Podem mesmo mostrar visualmente, por imenso sacrifício de amor, a seres inferiores materializados, indo até ao extremo de submeter-se ao quase aniquilamento, de tangibilizar-se à vista e ao tato de habitantes de mundos inferiores como a Terra. Mas não podem encarnar, ligar-se biologicamente a um ovo de organismo animal, em processo absolutamente incompatível com a sua natureza e tecnicamente irrealizável. Então, nós podemos dizer que Jesus nunca reencarnou, né? Então, Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, a Virgem Excelsa, como diz o próprio irmão Áureo, ele diz, né? Ele faz todos esses elogios à Mãe Santíssima. A Rainha dos Anjos, né? Ela, devido à sua mediunidade, que era um espírito também de grande pureza, não tanto quanto a do Cristo, mas um espírito puro, de grande, melhor falando, um espírito superior. Então, Maria Santíssima, ela, devido à sua mediunidade e junto com outros espíritos reencarnados na época, como a própria Mãe de Maria, os próprios apóstolos, eles fortaleceram a mediunidade de Mãe Santíssima para que ela conseguisse materializar a figura de Jesus entre nós. E nós podemos observar em várias passagens dos evangelhos que, por exemplo, Jesus passou entre eles e foi embora. Lembra quando eles foram jogar Jesus no precipício? Jesus passando entre eles, eles não viram e ele foi embora. Então, Jesus tinha essa facilidade da tangibilidade, de ser visível e de ser invisível. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 28, ele diz: digo-vos que dentre os nascidos de mulher não há maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E se a gente for ler um pouquinho antes, ele está falando da reencarnação de Elias, que Elias deveria voltar, como está lá no livro de Malaquias. Então, Elias deveria voltar. E ele fala da importância de João e fala que João realmente é o Elias que voltou. E se ele diz isso, dos nascidos de mulher, João era o maior, então Jesus não é nascido. E aí, como diz aqui Paulo na carta aos Hebreus, quando ele diz, lá em referindo a Melquisedeque, lá no capítulo 7 de Hebreus, ele faz uma introdução aqui no versículo 1º, 2º, sobre Melquisedeque. E no terceiro, que é o que nós estamos citando,
Ele diz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípio de dias, nem fim de vida. É assim que se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote eternamente. Também aqui na Bíblia de Jerusalém. Então, meus amigos, Jesus está sempre conosco, e o próprio irmão Áureo é um livro maravilhoso, se você puder ler esse livro, Universo e Vida, você vai compreender a dimensão do amor de Deus pela humanidade terrena. E como foi o amor do Cristo na construção da Terra. Como que ele fez essa construção? Também está lá no livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, que o Emmanuel também relata toda a construção da Terra por Jesus. Então, nós temos aí os comparativos, tanto do irmão Áureo quanto do Emmanuel, nesta questão da divindade de Jesus, ou seja, da não reencarnação do Cristo entre nós, e sim da sua materialização entre nós. Meus amigos, então fica essa reflexão, nós podemos conversar num outro momento, com mais tempo, e citando outras partes, tanto dos evangelhos, quanto de obras espíritas, que vão nos esclarecer profundamente esta questão. Hoje é só para a gente ter essa ideia inicial. Então vamos fazer prece. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, nós agradecemos a Ti os ensinamentos aqui aprendidos e que consigamos, Senhor, a cada dia mais nos aperfeiçoar nos estudos, no aprendizado, no amor. Graças a Deus. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.